Então, pessoal, dando aqui a continuidade ao nosso vídeo anterior, né? Aqui nós, então, começaremos a falar, então, sobre os tipos, então, aqui, quais os principais tipos de estruturas organizacionais existentes, tá? Aqui a gente vai falar, então, de algumas dessas estruturas e, dentre elas, tem-se a estrutura linear. Aqui, pessoal, nessa estrutura linear, geralmente essa estrutura é utilizada quando a empresa ela é pequena, tá? Então, é esse tipo aqui de estrutura que geralmente é utilizada para empresas pequenas. Não tem aqui muita diversidade, porque essa empresa pequena não tem muita diversificação de trabalhos, não tem aquelas várias divisões de setores, né? Aqui geralmente quando aquela empresa ela produz apenas um tipo de produto, por exemplo, né? Tem apenas ali poucos setores, não tem essa divisão, essas várias separações de setores, essa diversificação então de diversos trabalhos. Aqui também quando aquela empresa ela se utiliza ali de pouca especialização e há também ali uns trabalhos mais simples, tá? Não é aquela empresa com trabalhos muito complexos, né, que requer ali algum tipo de maior treinamento e uma especialização ali específica para a elaboração daquele produto, por exemplo, tá? Aqui, pessoal, nessa estrutura linear, a autoridade ela é totalmente aqui do chefe, tá? Então tem-se esse chefe, a autoridade é primordial dele, tá? Então ele que vai dar as ordens e direcionar aqui o que cada trabalhador irá fazer, mas sempre partindo aqui de um chefe central, vamos dizer assim, né? Então tem esse chefe aqui principal, tá? E ele vai delegar, então, as funções de cada funcionário aqui, tá? Então, aqui, né, a estrutura aqui em linha de operações, né? Aqui a relação é de comando e subordinação. Então, esse chefe aqui, ele dá as ordens conforme ele achar, tá? E esses funcionários, eles devem obedecer aquilo, tá? Então, eles devem fazer tudo aquilo que esse chefe manda, que esse chefe orienta, tá? As atividades de execução aqui são separadas das decisões, né? Das atividades de decisão. Então, aqui, quem está tomando essa decisão é esse chefe específico, tá? E quem está realizando ali a produção aqui, por exemplo, dos determinados produtos, são esses outros funcionários, né? Que não tem aqui ação nessa tomada de decisão aqui, tá? Esses funcionários, eles vão simplesmente cumprir aquilo que esse chefe ordenar, tá? Aqui, pessoal, então, nesse tipo de organograma que a gente observa aqui, nesse tipo aqui de estrutura linear, há então essa centralização de decisões, né? Onde tem-se apenas aqui esse chefe e esse chefe que vai tomar todas essas decisões que são necessárias e que envolve aqui todas as etapas de produção desse determinado produto, tá? Então, cada unidade de trabalho vai executar essas tarefas bem definidas, bem específicas aqui que esse chefe vai orientar. Então, aqui esse chefe vai delegar ordens para esses setores, para esses funcionários e cada um vai cumprir aquilo e deve executar aquilo que esse chefe ordenar. Então, quais são as vantagens de se aplicar esse tipo de estrutura né, dentro de uma empresa? A autoridade ela vai ser única, né? Então tem-se ali então apenas um chefe que vai dar essas ordens, tá? Aqui a indicação é para pequenas empresas, então aqui traz também a simplicidade e a economia.
Então, né, tem-se ali apenas um chefe, então isso vai facilitar também, ele vai estar ali então envolvido em todas as etapas desse produto, então ele vai saber, né, ele é o que vai saber então a função de todo mundo, né, facilita também aqui a questão da disciplina, então ele vai ali chamar a atenção, né, como tem essa questão aqui de comando e subordinação, essa disciplina aqui dos funcionários ela é facilitada, tá? E uma delimitação clara de responsabilidade e autoridade, tá? Então ali o funcionário ele sabe que ele está ali, né, para cumprir aquela função específica que ele foi contratado, né? Então ele vai cumprir aquela etapa, né? E quem vai se responsabilizar ali, aí tem esse chefe que é a autoridade máxima, né? E quais seriam as desvantagens dessa estrutura linear aqui? Tendência burocratizante, né? A questão da redução do poder de controle técnico, porque, né, não tem aqui mão de obra especializada, por exemplo, né? Menor cooperação das pessoas, porque tem, devido a essa autoridade brusca, né? Acaba que as pessoas elas não cooperam muito, né? Então, se aquela pessoa ela está designada para aquela determinada função, ela vai cumprir aquilo, né? E pronto. A comunicação aqui ela é demorada e com distorções, porque tem-se apenas um chefe, né? Então imagina, às vezes ele passa alguma informação para algum funcionário, esse funcionário ele acaba que não consegue ele passar então as orientações corretas para os demais, então fica nessa comunicação aqui de forma errada, vamos dizer assim, né, pessoal? Sobrecarrega a direção e as chefias, então, porque aqui tem-se um chefe principal, pode-se ter então essas direções aqui, só que vai se sobrecarregar, né? Porque como tem ali uma autoridade máxima, a tomada de decisão é feita apenas por essa chefia, né? Não tem uma equipe ali formada para essa tomada de decisões, então acaba que essa direção e esses chefes aqui eles ficam sobrecarregados, tá? E não favorece o espírito de cooperação e equipe. Então, aqui, como eu falei, né? Esse chefe ele vai orientar ali qual a função de cada pessoa, aquela pessoa vai ter que cumprir aquela determinada função e apenas isso, né? Não tem um trabalho em equipe, não tem ali grupos, né, para se ajudarem e se cooperarem para realizar certos tipos de atividades. Então, nós temos aqui então as vantagens e as desvantagens da implementação desse tipo de estrutura linear dentro de uma empresa, tá? Dentro da estrutura linear, nós temos aqui também essa estrutura linear staff, tá? É um modelo de estrutura, então, em que as unidades diretivas elas vão contar com unidades específicas, tá? Tanto o setor ali ou alguma pessoa, tá? Então, aqui esse staff, né, essa unidade específica aqui, ela vai ser independente da sua atuação, então, e ela vai ter, essa pessoa responsável aqui, ela vai ter um certo tipo de liberdade de tomada de decisão, liberdade de opinião, tá? Essa pessoa que ficar responsável nisso, ele deve servir, então, de apoio, de assessoria e de recomendações, né? Então, aqui, por exemplo, né, tem-se o chefe e vai ter aqui essa pessoa staff aqui, como é chamado, tá? Igual aqui, por exemplo, então, supondo aqui que sejam os chefes, aqui as diretorias, né? Então, observem que em cada um desses cargos tem aqui esse órgão ou essa pessoa staff que vai servir, então, como um apoio, né? Para essas chefias aqui, para essas direções. Então, dessa maneira, dá uma melhorada na questão ali de sobrecarga, né, para essas chefias e para essa direção, tá?
tem aqui uma certa ligação com as linhas verticais, né? Então, órgãos de execução que está em linha com os demais, né? Então, como lá no início da aula que a gente comentou dessas linhas verticais e horizontais, né? Então, aqui as linhas verticais, né? Quando tem a ligação com essas linhas verticais, aqui está envolvido, então, com o órgão de execução. E ligações com as linhas, né, horizontais, aqui o órgão, então, de aconselhamento, tá? Não tem poder de mando, só assiste e indica, tá? Então, tem essas aqui diferenciações também. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse método aqui, pessoal? As vantagens desse método. Ele vai agregar conhecimento especializado, então, diferentemente da estrutura linear, né, que não tem ali essa questão da especialização, aqui já tem, né? Então, vai agregar aqui conhecimento especializado. Vai facilitar a utilização de especialistas. Então, se a gente tem, né, uma pessoa especializada com certo tipo de conhecimento que vai agregar ali para aquele tipo de função, né? Então, vai facilitar também essa utilização aqui desses especialistas, né? E possibilita a concentração de problemas específicos nesses órgãos de STEP, tá? Então, tem essa pessoa específica que vai auxiliar ali a chefia, né? Então, aqui, dependendo do tipo de problema que essa empresa contém, né, que essa empresa está passando ali, esse órgão staff aqui, ele vai auxiliar, então, na resolução de problema, na tomada de decisão aqui, tá? E quais são, então, as desvantagens desse método, pessoal? A função staff, ela não é muito bem aceita, criando, então, problemas na coordenação interna. Então, há aqui alguns tipos de conflitos dentre as pessoas aqui em relação a esse tipo de função, tá? Os membros dos órgãos staff, eles não aceitam com facilidade essas limitações de cargo, né? Então, que eles são pertinentes e entendem a exercer atividades próprias dos órgãos de linha, tá? Então, há essa questão aqui, essa confusão aqui, esse tipo de problema é criado, né? Ela não é muito aceita aqui, né, pela coordenação, e também quem faz parte, quem é designado para fazer parte desse órgão staff, né, ele acaba que não aceita muito essas limitações do seu cargo ali, né, da sua função, né, e acaba causando aqui certos tipos de problemas que não são bem vistos para a empresa, né? Então, aqui, a empresa que for decidir utilizar esse tipo de estrutura, né, esse tipo de estrutura organizacional, ele deve avaliar aqui também. E assim, pessoal, se à medida do possível aqui, se essa empresa ela ver que não deu certo, né, não conseguiu se adaptar a esse tipo de estrutura aqui, ela vai ter que fazer aqui mudanças, então, para que a sua empresa, então, se adeque ali e consiga trazer melhorias para o seu processamento, melhorias ali na linha de produção, na função exercida por cada funcionário. Então, essas questões aqui, elas são também fundamentais para essa tomada de decisão, né? Aqui a chefia e esses diretores, eles devem estar cientes disso, da necessidade de se realizar esse tipo aqui, né, de análise também,